Chegamos, devotos, 6 da manhã no oferecimento dos estúdios Apollo 9, meu amigo. Aqui o seu podcast vai dar certo. Afinal de contas, contamos com tecnologia e muita qualidade no atendimento. E os cortes é por nossa conta. Pode procurar Estúdios Apollo 9, Go Life Saúde. A melhor assistência à saúde do mercado é aqui. São R$ 1.200 em reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada, além de auxílio exame e auxílio consulta. É o famoso coparticipativo. Aqui a sua assistência à saúde é de qualidade. O link está na descrição. Limpa Nome SA. Seu nome tá no SPC, Serasa, Boa Vista, você tá cativado? Calma, meu amigo. Aqui nós vamos tirar o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista. Tudo com uma medida legal e dentro da lei, com preço desse tamaninho. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é aqui. A adesão é zero. A proteção para SUV é a partir de R$ 80. Para carros, a partir de 69. Motos, a partir de 49. E o melhor, veio de outra proteção veicular ou veio de outra seguradora, você tem 50% de desconto nos 3 primeiros meses. É, meu amigo, a Importadora Elétrica Brasília está pronta para você. Afinal de contas, desde 1957 prestando serviço de qualidade. Pensou nos motores VEG e pensou em componentes elétricos? Corre para cá, Importadora Elétrica Brasília. É, rapaz, chegou o Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região. Fica ali na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. Aqui você pode confiar. Afinal de contas, o Portal Autoshopping sempre entrega qualidade, preço e o melhor, o seu carro novo. Meu amigo, Papum, crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum, link tá na descrição. Aqui eu parcelo para você de 12 a 18 vezes e garanto, é o crédito mais barato do mercado. Instituto Céspedes Calvista tem solução. E a solução é transplante capilar. Rap Careca Show, cabelinho de pombo, acabou. Sabe por quê? Fiz o transplante capilar, zero entrada. E ó, 10 anos mais novo e muito feliz. Por quê? Porque vale de verdade. O link está na descrição. Chegou minha vez de falar aqui. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tá na capa, tá na tela o tema de hoje. Diretoria tem que acordar. O Cuca tá indignado e eu entendo. E vamos falar um pouco de alguns fatores que aconteceram nesse jogo e vamos dar contexto ao que precisa de contexto. Vamos lá. Bom, senhoras e senhores, a parada é a seguinte, como eu gosto de brincar. Existe uma terra arrasada? De maneira nenhuma. Existe um problema gravíssimo no Atlético? De maneira... Não. Existe um problema gravíssimo no Atlético? Acho que existe. Mas é terra arrasada, não. O que acontece é o seguinte, vamos primeiro falar do jogo. Ontem o jogo, o Atlético até os 15 minutos do primeiro tempo, foi o senhor do jogo e perdeu 2 gols feitos. 2 gols feitos. Os jogadores chutaram a bola em cima do goleiro. Não é que o goleiro fez defesas espetaculares que você assustou, não. É porque na hora que você vai ver os melhores momentos, e recomendo vê-los logo depois desse vídeo, você vai ver que os jogadores do Atlético chutaram a bola em cima do goleiro. Não foi que o goleiro chegou e buscou lá no canto. Claro que tem um ótimo posicionamento do goleiro, aquela coisa toda. O goleiro tem todos os seus méritos, mas não houve nenhuma tentativa de chutar fora do lance do goleiro. Esse é o fato que tem que ser guardado. Beleza? Beleza. Depois disso, o Grêmio foi tomando conta devagarzinho, até que ele chegou no primeiro gol, numa roubada de bola do meio campo, cruzamento, ninguém marcou, o cara passou por trás e deu o peixinho, fez o primeiro gol. Daí tudo bem, o Atlético tinha condições de empatar, porque o Atlético estava bem na partida, não estava mal, mas aí Lianco sai mal com a bola é rebatida para dentro da área, Júnior Alonso chuta, bate no Arana, pinga do lado do Edenilson faz o gol. É aquelas coisas do futebol, é aquelas coisas que a gente fica assim, Deus do céu, que merda, como é que isso pode acontecer, caceta. Até aí tudo bem. A derrota para o Grêmio, essa derrota para o Grêmio, ela não é uma coisa de desabar mundo, ela não é uma coisa que a gente vai virar e vai falar, meu Deus, como assim perdemos para o Grêmio? Que loucura, estamos ferrados, vamos em busca dos 45 pontos, o ano do Atlético acabou no dia 30 de março. Não tem nada disso. E repito, não tem nada disso. Você que tá pensando isso, calma, volta pra realidade, não tem nada disso. Agora, existem problemas? Sim, eu vou falar deles. Mas essa derrota para o Grêmio, ela apenas escancarou a todos aqueles que acompanham o canal Alvinegro, não estão surpresos, mas aqueles que não acompanham talvez e vão ver esse vídeo pela primeira vez falando sobre isso, vão se assustar. Escancarou um problema de elenco, não de time principal. O time principal ontem perdeu 2 gols, conseguiu ainda fazer um gol no segundo tempo, poderia ter empatado, mas não teve a qualidade necessária para tal. E o Grêmio, das 2/3 chances que teve da partida, aproveitou o seu momento.
Só isso que aconteceu no jogo ontem. É jogo de fatalidade. Agora, que isso escancarou. E não tem como você não enxergar isso. Um problema crônico no elenco do Atlético, isso escancarou. Rap, qual é o problema crônico? Nós não temos do meio pra frente, do meio pra trás até dá pra corrigir rota, mas do meio pra frente nós não temos jogadores com as qualidades técnicas necessárias pra mudar um jogo. E o banco do Atlético é muito ruim. Não adianta vir aqui querer valorizar o banco. O banco do Atlético é muito ruim. O banco do Atlético é feito por 1, jogadores muito jovens em teste. 2, jogadores que estão flopados há um bom tempo. E 3, bons jogadores que realmente agregam. Como assim, Rap? Gabriel Delfim, o próprio, como é que é o nome? O João, são jogadores que estão vindo da categoria de base, mas tem condições de dar muito bom. Você tem jogadores que estão flopados. Ano passado, o Caio foi muito mal. O Rabelo era a terceira opção do banco do Atlético. Antes dele tinha o Lianco e tinha o Bruno Fux. O Hugo não joga há 1 ano e meio. O Saravia, sim, eu acho que tem qualidade. Era titular do Atlético, foi para reserva, mas tratando-se de reserva, e lembre disso, tratando de reserva, é um lateral bom. O volante, esqueci de falar, tem o jovem Patrick, que veio do sub-20 do Palmeiras, a gente não sabe do que ele é feito, mas no Atlético ele já é reserva. O Vera, eu acho bom. O Igor Gomes, desde 2023, não apresenta nada no Galo. O Bernard também não apresentou ainda um bom futebol. Eu tenho esperanças sobre o Bernard. Eu ainda acredito que o Bernard possa nos dar algo. Eu acredito, e acredito mesmo de coração, que o Bernard ainda possa fazer alguma coisa. Mas você vai conversar com o torcedor da rua, com o torcedor do chat, nenhum deles acreditam. E, por fim, o Rubens, que pra mim é bom, Júnior Santos, que pra mim é bom, e o João Marcelo, que eu acabei de dizer, que é um teste. Então, escancara-se um problema que eu venho falando todo dia no canal Alvinegro, que o problema não é o time titular. Ontem o Hulk foi muito mal, o Hulk ontem merece uma nota 5, ontem o Hulk não conseguiu produzir, ontem o Hulk não conseguiu fazer um bom futebol, ontem o Hulk não conseguiu fazer um bom jogo, mas a grande realidade é que o Hulk é o melhor jogador do Atlético e vai ter dias ruins mesmo, mas que quando a gente precisa acionar o banco não entrega. O banco não faz a diferença. O banco ele não entra e a gente tem ufa, o banco fulano entrou, vai dar bom. Essa é uma outra realidade indistinguível. Qualquer um que tenha visão enxerga isso que eu tô dizendo. Entendeu? Então nós estamos nos apoiando num banco que ele não entrega. Não é à toa que o Cuca pediu reforço. Agora, a indignação do Cuca não é com o jogo. Com o jogo ele ficou tranquilo, porque ele sabe que o time dele jogou bem, ele sabe que o time dele fez, ele sabe que o time dele tinha condições de vencer, que o time dele perdeu os gols feitos. Mas quando ele olha pro banco dele, ele tem uma decepção. Não foi à toa que na coletiva pós-Mineiro ele pediu reforços, não foi à toa que na zona mista, quando ele estava indo embora, ele falou que precisava de reforços, não é à toa que nessa entrevista que ele deu recentemente aos jornalistas lá no CT do Galo, ele mandou contratar um menino que disse que o elenco dele é desequilibrado, e não enxerguem isso de maneira nenhuma, que ele quer dizer que o time é ruim, que ele estava zombando do jornalista. Não foi isso que aconteceu. É porque ele realmente acredita naquilo, mas ele sabe, o Cuca joga o jogo e ele sabe que ele tem que chegar e pôr panos quentes. E ontem, por exemplo, ele pôs panos quentes. Olha só o que ele disse, saca só. Eu acho que a gente tem potencializado o elenco em todos os sentidos. Eu acho que tecnicamente, taticamente, eles estão evoluindo jogo a jogo. Eu repito, a exceção do resultado hoje foi um grande jogo. Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima. Nós temos necessidades e a diretoria sabe. Mas, obviamente, daqui em diante você vai ver o que ele faz. Ele joga o jogo. E o jogo que ele tá jogando, ele tá certo. Ele não tem que comprar uma briga pública com a diretoria. Até porque a diretoria não tá contratando, não é porque ela não quer, é que não tem dinheiro e não tem qualidade no mercado para trazer. Hoje, se você vai trazer um ponta esquerda, você tem que trazer um cara do nível do Soteldo ou uma aposta. E lembre, uma aposta pode resolver ou não. Pode dar bom ou não. Pode dar muito certo ou não.
Agora, os nomes especulados aqui eu não vejo nada demais. Eu até gosto do Enio. Acho que o Enio valeria a pena. Mas o pedido sobre ele é absurdo. É mais de 15 milhões de reais. E detalhe, por 60% do passe. O Fabinho é 1 milhão e 800 mil dólares. Quem viu o Fabinho jogar no América, pelo amor de Deus. E o que eu acho que tem que trazer, que é um ponto esquerda, existe a possibilidade de trazer. Existe a possibilidade até o dia 10. Existe uma conversa muito boa no mercado, mas que eu não sei quem é, mas que vai virar ou não. Aí ele continua, vamos lá. Disso, de repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Então a gente tem que ter paciência, são algumas jornadas que a gente pode ficar sem os reforços para o elenco, mas o nosso time é bom. Então a gente vai valorizar muito esse pessoal que está aí também. Eu acho que a gente tem potencializado o elenco em todos os sentidos, eu acho que tecnicamente, taticamente. Vai começar de novo, a gente não precisa ouvir de novo, né? Então é isso, sabe? Nós temos que entender o momento. O Cuca, ele tá bravo sim, o Cuca não ficou satisfeito, ele ficou indignado com o resultado, ele ficou puto, mas ele também, a diretoria também tem que acordar e entender as necessidades do elenco. Acabei de me demonstrar para vocês cabalmente, com fatos, não é opinião, não é achismo, fatos, que nós estamos apostando de uma maneira muito complexa no nosso time reserva. O nosso time reserva, ele não entrega, não adianta achar que ele entrega, porque ele não entrega. Então nós temos que fazer uma avaliação bem grande da onde que nós queremos ir como o Atlético esse ano e aonde nós vamos chegar. Minha opinião final, creio eu que o Cuca, ele vai conseguir fazer esse time jogar muita bola, porque ele já vinha fazendo. Nós vamos conseguir estar lá em cima do Brasileiro, classificar na Copa do Brasil e classificar na Sul-Americana. E eu espero que nós não temos uma sequência de lesões grandes igual ano passado. Porque se nós não tivermos uma sequência de lesões, o Cuca consegue levar esse elenco, porque ele é muito bom. E o time principal é excelente. Ontem o Hulk não jogou a bola. E ontem o Coelho e o Rony perderam gols que normalmente no Atlético eles não andam perdendo. Então tem toda uma maneira de virar. Agora o banco, eu não conto com ele. Então por isso que eu acredito que o Cuca tem que tirar um leite de pedra do banco de reservas. Ele tem que fazer um milagre nesse banco. Porque esse banco são de jogadores que há muito tempo não entregam. A maioria deles, tirando 4 jogadores, que na minha opinião, eu tiraria Júnior Santos, Saravia, Vera e Rubens, só esses 4 que eu tiraria mesmo, capital mesmo, o restante são jogadores a se provar e jogadores a recuperar o futebol. Se provar, Delfim, o volante e o João, o Patrick, né, e o João, e o resto, meu filho, é recuperar futebol. Bernard, Igor Gomes, Hugo, Caio, Rabelo. Pô, o Rabelo era a terceira opção do Atlético. Tinha que machucar Lianco, Bruno Fux pro Rabelo entrar. Então, assim, cara, eu realmente espero que a diretoria enxergue a realidade, traga pelo menos um reforço pro Cuca, pelo menos um ponto esquerda, para ele ter opções, e aí na janela do meio do ano, aí a gente contrata 3, 4 jogadores, deixa o elenco afinado. Agora, fato é que a diretoria tem que acordar sim para a necessidade do elenco do Atlético. Eu entendo que não tem que fazer loucuras, eu compreendo, sou a favor de não fazer loucuras, sou o maior defensor aqui que a diretoria não tem que injetar dinheiro como se não houvesse amanhã, mas o Cuca precisa de pelo menos um ponto esquerdo. E o Cuca está indignado com razão, porque jogou bem, perdeu, sabe que tem mais capacidade e precisa de ajuda. Deixa o like, se inscreva. 11 da manhã eu te encontro aqui, ao vivo, pra gente resenhar esse jogo. Demorou. 11 da manhã nós estamos juntos. Valeu!